Tô ali para não receber um memorando interno da RH. Foram só 24 meses, né, Bruno? Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, o teu programa semanal que rola todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Se inscreve lá no canal, deixa comentário, avalia a gente, mas dá sinal de fumaça, velho, pelo amor de Deus. Que é isso, hein? Bom, é isso aí, né, Brody? A galera tem que se puxar aí também, né? Sim. Só nós trabalhamos? Tá louco? Não dá, né? Bom, hoje vamos falar aí sobre um cinquentenário. É isso, Brody? Não é dos Rolling Stones, né? Cara, nossa! O cara entende tudo que vai falar, né? Vem camisa dos Stones pra falar de disco de hoje. Sabe tudo de Beatles, né? Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado da noite, né, que é colaborador do site, e nós estamos com esse podcast para fazer com ele há pelo menos uns 15 anos, não, tô brincando, pelo menos um ano. Deixa eu fazer uma introdução aí do disco que está completando 50 anos, foi lançado em 27 de maio de 1975, Venus and Mars, é o quarto álbum de estúdio dos Wigs e veio logo após o estrondoso sucesso de Band on the Run. Aliás, que belo álbum, né? Com expectativa lá em cima, Paul McCartney e banda entregaram um disco que não só atendeu às expectativas comerciais, mas também solidificou a formação que muitos, incluindo o próprio Paul, considera a mais perfeitas do Wings, com a entrada do guitarrista Jimmy McCullough e do baterista Joy English, se juntando aí a Paul, Linda e Denny Laine. Agora sim! Seja bem-vindo, Vitor Persico, meu velho. Mais de ano aí nós estamos para fazer esse podcast, né, meu irmão? Eu vou fazer 2 anos de Desconecta já, né? Vou fazer 2 anos e eu lembro que vocês tinham me chamado pro primeiro podcast e tal, a gente tava já organizando. Aí veio a faculdade, feito avalanche pra cima de mim. Aí eu falei, velho, no dia que a gente ia gravar, eu falei, velho, eu não vou conseguir. Eu falei, vou ter que dar uma segurada no Desconecta também. Mas TCC concluído, deu tudo certo. Aí finalmente tô dando as caras a tapa aqui, porque eu tava devendo pra vocês. Boa, boa. Bom, antes da gente falar aí desse cinquentenário, deixa eu falar aqui do patrocínio da Vlut, o novo clube de discos de vinil feito pra você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano e receba todos os meses uma experiência Vlut aí com uma caixinha bacana, o disco aí referente ao seu perfil e também alguns gifts. Agora sim! Cara, um disco aí que realmente, como eu li aqui na introdução deste podcast, ele tinha tudo para dar errado, né? Justamente porque ele veio depois de um álbum como Band on the Run, um álbum avassalador, lindo demais, é considerado um clássico, mas parece que Paul e sua turma acertaram a mão. Brody, como é que você enxerga essa obra, ou como você conheceu o Venus and Mars? Eu enxergo como um disco clássico, né? Sim, sempre tem aquela lenda, né, do segundo disco, até porque, como banda, o primeiro disco do Paul McCartney é o Band on the Run, né? Então esse aqui seria o segundo disco com o Wings, né? Antes seria o terceiro, enfim. Eles tinham lançado outros, assim, solo, né? Mas esse aqui tem difícil, assim, porque, pô, ele tinha acabado de lançar o Band on the Run, né, cara? E agora, como é que seria? Então, tem aquela lenda do segundo disco, tem a lenda de quando a pessoa o artista lança um disco foda, assim, como que vai ser o sucessor, né? Normalmente vai ser mais fraco. Vamos comparar, por exemplo, o Queen lançou Night at the Opera, depois vem a Day at the Races, né, cara? Então tem tudo isso daí, né? Mas o homem é o homem, né, cara? Paul McCartney é só ele, né, cara? E ele lança um disco, assim, que ele com várias influências, assim, de cultura pop, psicodelia,
referências aos próprios Beatles, né, cara, e riffs, assim, grudentos, né, alguns riffs grudentos. Eu me lembro a primeira vez que eu vi esse disco, assim, cara, eu comprei ele, na verdade, a gente ouvia muito isso nem era streaming ainda, cara, a gente gravava CD pra ouvir no carro, nem tinha MP3, era CD mesmo, cara. E aí, eu não lembro bem certo o ano que foi, mas eu também estava fazendo faculdade de comunicação social, também era publicidade e propaganda. Não terminei. Não terminei. Mas o meu brother, assim, a gente tava ouvindo muito esse disco, assim, principalmente por causa de Letting Go, né? Que é a última faixa do lado A aí. E naquele ano, eu vou me arriscar a dizer, cara, ou foi 2007 ou foi 2008, um desses dois aí, eu comprei um baixo da Giannini, o Stratosonic, de um outro ficou um grande amigo meu, e ele falou assim, vou te mandar um presente junto, ele mandou o DVD do Rock Show, né, que é o DVD de 77, acho que é, cara, bom, hoje eu acho que o DVD nem roda mais, tanto que a gente ouviu, assim, cara, então, foi nessa época que eu descobri, assim, né, já tinha virado Beatlemaníaco e tudo, e aí, cara, tá aqui, ó. Duas, é. Dois. Ô, Vitor, pede um pra ti aí, eu já tenho um também. Disco maravilhoso, assim, um disco que, sem comentários, eu curto pra demais. Vitor, e tu, como é que conheceu o álbum? Coloca ele também como um clássico aí na tua concepção? Eu coloco, mas eu acabo indo mais pro lado do Band on the Run, porque eu lembro que na época que eu comprei o vinil, que foi naquela época maravilhosa que os discos de vinil estavam tudo barato, tava tudo baratinho, eu comprei o meu Band on the Run, eu comprei importado e eu tava vendo o precinho, porque na loja marcavam tipo 8N, e o N significava 2. Aí quando eu fui ver, eu paguei no importado do Band on the Run da época, eu paguei R$8. Aí, eu comprei o Band on the Run e tal, só que era uma época que não tinha Spotify, não tinha Deezer, a gente tinha que sobreviver à base do 4Shared, do Mega Upload, dos blogs que tinham. E eu tinha a discografia do Paul no computador, tal, pirataço total, não conseguia achar o Venus and Mars, e foi um disco que, sinceramente, eu fui acabar gostando dele por causa do Rock Show. Porque aquelas cenas do Paul tocando You Gave Me The Answer e Medicine Jar, que o Jimmy tá cantando, essas duas faixas foram que me fizeram acabar ouvindo o álbum direitinho, do começo ao fim. E é um clássico. Mesmo, depois que tu acaba descobrindo a história da banda, que tava tendo aquela tensão, porque teve 2 bateristas no meio desse rolê todo, que era o Joey English, e só que antes teve o Geoff Britton, porque teve o quebra-pau deles, acho que foi do Geoff com o Paul ou foi com o Jimmy, ele acabou saindo e entrou o Joey English. Então é um disco que comparado com o Band on the Run, ele é totalmente muito tenso. Tu vê tudo que é tenso nesse disco todo, nas faixas ali tu consegue perceber que tava tendo algum BO lá. Mas com certeza é um clássico, não tem que tirar nem pôr. 4º álbum da carreira do Paul, assim, com Wings, é um álbum perfeito. Ele consegue ser até um pouco melhor que o Band on the Run, porque ele alcançou totalmente o topo das paradas, coisa que o Band on the Run ficou em 3º, acho que no Reino Unido ele ficou em 5º lugar, e quando saiu o Venus and Mars ele já foi para 1º lugar, já estava solidificado a carreira do Paul, assim, com Wings. Bom demais, né, cara? E ele é um disco muito setentista, né? Ele é um retrato daquela época ali, né? Vocês estavam falando do Rock Show, assim, tem muita energia do rock, né? Dos anos 60, mas ele tem uma pegada de glam também, assim, né? Aqueles riffs mais marcantes. Eu, particularmente, cara, não me atrai muito a faixa que saiu como single, que é Listen to What the Man Said. É uma música que, pra mim, ela ficou daquelas baladas datadas, assim, né? Como algumas outras coisas do próprio Paul, assim. Ao contrário dos Beatles, que mesmo as baladas, né, assim, elas são eternas, essa me parece que ela tem muito a cara dos anos
70 ali, e o Paul parece que repete mais ou menos essa fórmula em alguns álbuns depois, né, assim, é uma balada pra mim datada, assim, cara, de certa forma, né, mas o que não esconde o brilhantismo do álbum, assim. Tanto que essa faixa tem a participação de todo mundo que tocou no disco, né, porque além do Jimmy, da Linda, do Danny, tem o Dave Manson do Traffic tocando guitarra, e tem o Tom Scott, que era do LA Express e que também foi do Blues Brothers. Então é a banda que tem, tipo, todo mundo que participou do disco tá lá. Mas eu também não acho que é uma faixa que deveria ter saído como single. Não é tão forte quanto algumas outras que tem no disco. É isso aí, Brody? É isso aí, eu concordo com ele sim, cara. Mas eu não sei por que também que eles fizeram isso. Não sei se é questão contratual ou se foi questão da cabeça do Paul McCartney, né? Alguma coisa saiu, mas não é uma faixa assim que talvez bom, na época talvez pudesse ser diferente, né? Era mais psicodélico, era outra situação, né? Mas hoje, assim, talvez a escolha tivesse sido... Bom, a gente já falou que não foi talvez a mais acertada, né? Hoje mais ainda, então. Porque tem outras baladas bonitas, como a Loving Song, né? Que é a terceira Sim. faixa do álbum, que aí sim, né? Assim, ela é uma faixa que ela não é aquelas músicas datadas, assim, né? Talvez até pelo fato de ser datado, agora fiquei pensando aqui comigo, né? Que é a Listen to What the Man Said, que ela foi escolhida porque talvez fosse um retrato da época, assim, né? Tipo assim, mais ou menos o que a galera curtia, né? Assim, em termos de balada, né? Isso aí. Isso aí. Cara, e Rock Show, hein? É muito animal, né? O que eu acho desse disco, na verdade, cara, é que ele é um disco que, por mais que ele seja, como eu falei, ele tem essa questão de riffs e tem essa questão mais flertes com vários estilos, né? Até eu vou me arriscar aqui dizer que talvez o Paul McCartney, ele tem, assim, ele se inspirou muito no Burt Bacharach, né, cara? Eu tenho essa impressão, assim, sabe? Por ele ser um artista muito versátil, assim, cantar um pouco de tudo na balada, a coisa mais folclórica, né? Então tem tudo isso, assim. E é um disco, talvez como o Band on the Run, né, cara? Talvez o maior defeito do Venus and Mars é não ser o Band on the Run. Entendeu? Mas é um disco, assim, que tem muita canção, assim, pop no sentido de ser popular, né, radiofônica, comercial, que soou muito bem na época para rádio, soa bem até hoje, né, e aí funcionou também muito bem no rock de arena, né, até porque com essa formação eles fizeram muitos shows gigantescos, né, então você pega aí canções como, a abertura do show deles era Rock Show, na sequência já emendavam Jet no show ao vivo, né, lá na frente já tinha Letting Go e outras, enfim. É um disco que funciona, muitas músicas funcionam assim bem em grandes estádios, né? Pequenos também, por que não? Mas falando assim, rock de arena, né? Que era o auge daquela década, né, Vitor? Do Rock Show, eu lembro que o que me chamou a atenção era o... Como eu falei antes, o Band on the Run pra mim sempre foi o meu favorito. Eu nunca dei atenção assim... até um bom tempo atrás pro Venus and Mars. Eu lembro que quando saiu aquela compilação, que era uma homenagem que fizeram pro Paul, e o que me pegou foi que Venus and Mars e o Rock Show, quem tocou foi o Kiss. E a versão deles ficou legal. Então ele acaba sendo um disco que ele pega a balada, ele tem prog, como vocês falaram, tem uma pegadinha com prog. Ele tem Arena Rock. O disco tem até... música da Marvel, dos heróis ali. Magneto, né? Que perguntaram até... Na época perguntaram pro Stan Lee, o que tu achou dessa música? E ele virou e falou, eu achei fantástica. É uma narrativa. Então é um disco que tem de tudo. Querendo ou não, o Band on the Run pegou, legal, e o Venus and Mars, pra mim, é um apanhado do que o Paul podia fazer. Porque... Tanto que, na época, ele foi gravado em 74, em novembro. E é uma curiosidade até, porque o John, quando ele ouviu algumas faixas, algumas coisinhas, o John Lennon, ele até se sentiu animado para gravar novamente com o Paul.
Que ele, para fazer algumas letras e tal, ele tava naquela época do Fim de Semana Perdido. Só que o que aconteceu? Solteiro. Tava lá com a May Pang. E o que aconteceu? No dia 12 de novembro, que foi o dia de Ação de Graças, foi aquele show do Elton John no Madison Square Garden que o John subiu no palco. E esse show foi no mesmo dia que ele reatou com a Yoko. Olha aí, cara. Então, tipo, a May Pang levou o pé na bunda, ele voltou com a Yoko e ele acabou, não, eu tô com a Yoko, então tá tudo bem, eu não preciso falar com o Paul. E ele não foi pro estúdio, porque ele ia gravar alguma coisa com ele. Então o disco, tipo, dá aquela esperança, mas a gente sabe que a história não foi exatamente isso, mas teve essa coisa por trás também. Sim. Poderia ter tido uma reconciliação ali, mas não rolou. Pô, seria legal, hein? Ainda mais que ele tava solteiro. Tava alucinado nessa época, pra caramba. Daquele jeito. Cara, apesar do... Eu tava dando uma olhada aqui, do próximo disco ser o Wings at the Speed of Sound, de 76, né? Então, assim, ele é um cara que sempre lançou, né? Tipo assim, em série, né? Um disco atrás do outro, né? Esse disco também influenciou o que viria na sequência, que é o Wings Over America, né? Que é um álbum o Brojo estava falando aí a questão de ser um rock de arena. Eu acho que tem muito a ver, né? Essa parada esse disco influenciou muito a vontade deles fazerem um disco ao vivo aí, na minha concepção, né? Que é o Rock Show, né? Não é esse aqui, ó. At Speed of Sound. Isso, daí tem esse aí que é o próximo, e depois tem o Wings Over America. Isso aí. Tá por aqui. Que eu acho que é de 76 também, deixa eu não confirmar. 76. 7,6. Então, acho que já estava meio que nos planos deles fazerem aí uma conexão com a arena, né? Com os grandes estádios, ou mesmo como o Brody comentou, né? Estádios menores e tal, né? Cara, porque você pensa... quando a banda acabou, o último show dos Beatles foi em 1970, em cima do Rooftop, né? Sim. Até então, de 64, 5, sei lá, eles não tinham mais feito shows, porque era difícil para eles, né? Aí quando eles se separam, o Paul McCartney, ele começa... O Paul McCartney nunca quis não viver de música, sempre era isso. Independente ali se tivesse o John, o George, o Ringo, apesar de eles estarem sempre colaborando com o outro, menos o John, né? E o Paul. Mas eu penso, assim, que ele se sentiu animado de novo com essa banda, assim, sabe? Ele sentiu aquela vigorosidade que ele tinha no começo da carreira dos Beatles ali, que, né? Pô, cara, tô com uma bandaça, por que não, entende? Então aí ficou fácil para ele. Aí, sim, com tecnologia melhor, mas isso vamos dizer de 10 anos, né? De 70 até 75, onde eles acabaram de 75 a 75, enfim, já tinham melhores condições, então dava para você fazer um show se ouvindo melhor, né? Ouvindo os instrumentos, não tendo que... microfonando bateria, né? A gente assistia os shows do Beatles, o Ringo Starr se esguelava, cara. Não sei como é que não morria tanto fazer força. Não sei como é que não estourou. Os bumbos. Eu ia falar outra coisa. Que nem o disco do Hollywood Bowl dos Beatles, que a primeira prensagem é praticamente, tipo, não é o disco dos Beatles, é o disco das fãs, com participação dos Beatles, porque tu só ouve a mulherada berrando. E tu fica, meu Deus, aquela mulher tá berrando, não para. E, tipo, eles pararam realmente porque eles não conseguiam se ouvir, né? Mas também, a aparelhagem que eles usavam no palco era uma coisa extremamente miúda, né? Era muito... Foi a galera que, tipo, os 4 ali ganharam dinheiro no fácil, porque eles não precisavam nem tocar. Podiam enganar ali, tipo, o pessoal ia estar berrando, o pessoal não ia saber o que tava rolando. Podia fazer um stand-up ali que tava bom. Apesar que eles faziam, né? Faziam. O que me chama muita atenção nesse álbum, assim como os primeiros do Wings aí, como um todo, é a participação do Danny Lane, né, cara? Ele veio do... Como é que é o nome da banda? Aquela Mood Blues, né? Blues. Ele era do Mood Blues. Mood Blues. E como essa experimentação do Mood Blues acabou sendo
sendo uma das potências aí do Wings, assim, né? Ele trouxe isso pra dentro dos Wings. Vocês têm essa percepção também? Total, porque ele fazia parte dos arranjos, né? Às vezes é aquilo, o Paul McCartney era 90%, 95% é ele, o resto, 5% sempre tem a colaboração. E ali, eu tenho a impressão, se estiver falando uma bobagem também, vocês podem me corrigir, o pessoal de casa também, mas ele deixava aberto para todos colaborarem com suas ideias, né? E o Denny Laine, né, ele era fundamental nisso aí, cara. Pô, um baita guitarrista mesmo, sabe? Quem assistiu o show desse Rock Show de 77, putz, cara, ele é sensacional. E aí no show ele fazia guitarra e baixo, né, Victor? Ele às vezes tocava baixo também, né? Guitarra, baixo, violão de 12 cordas. Não sei se tocava sintetizador ou teclado, alguma coisa, mas esses três aí ele... O teclado sintetizador ficava parte da Linda, se eu não me engano. Mas ele tocava, ele chegava a tocar alguma coisa, ele se enfiava até na percussão. Mas com o lance do Wings, tipo, acho que deu uma segurança, porque após o fim dos Beatles, se tu for ver, de cada um deles, o John, ele com a Yoko o tempo todo, vou lançar uns discos experimentais, eu vou indo. O George, eu acho que quem mais aproveitou foi o Ringo. A carreira solo, porque o Ringo, ele foi pra cinema, ele foi pra televisão, ele foi pra série, ele foi pra música, ele foi pra contar história. Tipo, o Ringo foi o que se jogou, ele tem um leque de coisas que ele fez depois dos Beatles. O George se enfiou, pegou todas as músicas que os Beatles, que o John e o Paul rejeitaram, lançou All Things Must Pass e colocou todo mundo dentro do bolso. Tomou chá de ayahuasca. E o Paul, eu sinto que ele sempre teve aquela disputa para ver quem é o melhor. Sempre teve ali e tal, só que eu acho que o Paul era o que levava mais a sério. Então, tipo, eu vou aqui fazer junto com a Linda e tal, vamos ver como é que vai ser. Tanto que o primeiro disco, o McCartney, não teve uma boa vendagem. Tem algumas músicas boas. E com a entrada do Denny Laine na vida do Paul, nos discos, tu vê que a sonoridade dele, tipo, mudou. Tu não consegue falar que o Paul McCartney que está ali no Wings é o mesmo Paul McCartney dos Beatles. É duas coisas totalmente diferentes. Sim, total. Os Beatles tocavam, todo mundo, a gente sabe que os Beatles é um clássico, é uma banda essencial, uma das melhores bandas do mundo, toda essa história. Mas eu vejo que foi a primeira vez que o Paul McCartney teve realmente uma banda de peso. Sim. É isso aí. O Wings consegue, com todos esses músicos aí, eles conseguem ficar acima de sonoridade em relação aos Beatles. É verdade, é isso aí. E quem ouvir isso vai acabar me apedrejando, mas é a verdade. Normal. Como músicos ali, como músicos, o Denny Laine, ele é muito grande ali. Tanto que ele canta, né? Até no disco ele canta Spirits. Spirits of Ancient Egypt, alguma coisa assim. E a pronúncia de inglês tá lá no buraco, mas... Spirits of Ancient Egypt, isso aí. Que é uma música viajandona, né? E ele divide também, né, o Paul. Uma coisa que eu acho legal, o pessoal que tá na banda dele canta. Então, tipo... Todos cantam. O Jimmy canta Medicine Jar... a Linda, eu acho que no Venus and Mars não canta, mas tipo no Wildlife, no primeiro disco do Wings, ela canta I'm Your Singer. Então, tipo, tu entrou no Wings, tu vai ser obrigado a cantar alguma música. É tipo isso. Tu tá no Wings, tu vai ser obrigado a cantar alguma música. Não fiz a mesma coisa. Tá lá no contrato. Mas eu acho que isso vem da escola deles, né, cara? Uma época em que a maioria dos músicos tinham esse potencial, né? Nem só se dedicavam a um tipo de instrumento, né? Se for pegar os anos 60, né? Os próprios anos 70, e muita gente acabavam fazendo ou segunda voz de backing vocals, que a grande maioria faz, ou acabava assumindo aí uma certa liderança, entre aspas, em algumas músicas. Né? Cara, eu tava olhando aqui, vocês estavam falando, né, a questão do Denny Laine e tal, e aí eu fiquei pensando, né, como o Paul McCartney, ele evoluiu também como produtor, né? Eu pego o primeiro álbum, eu sei, né, que o primeiro álbum, ele tem esse aspecto lo-fi, meio que
propositalmente, assim, né? Não sei se é proposital, mas me parece que ele estava ali um pouco mais aberto a ser menos polido do que os Beatles vinham fazendo. É nesse sentido que eu quis dizer o proposital, assim. Mas nesse álbum aqui, cara, a produção é cleansíssima. É cleans... Cara, chega até a ser chato, às vezes, em alguns momentos, assim, né? Aprendeu bem, né? Os sopros, né? A gente sente falta da sujeira no meio da gravação. Eu pensei que fosse uma impressão só minha, mas pelo jeito vocês corroboram com ela. Não, e é uma coisa que acompanha o Paul bastante tempo, assim, né? Essa coisa mais refinada, mais requintada, né? Não lembro, assim, de um disco da carreira dele até agora, recentemente, que tenha mais essa sujeira, assim, não consigo me lembrar agora. Pode ser que tenha, pode, mas não me lembro. Mas em alguns momentos ela falta mesmo, assim, é lógico, né, cara? Eu acho que era o que ele queria fazer naquele momento ali, tipo, quero mostrar uma banda foda, mas também não precisa ser tão suja, assim. Dá pra ter os seus momentos, né? Mas é isso aí, cara, produção bem refinada, né? Essa é a palavra, refinada. E o peso que vem, né? Você ouvindo assim, eu tava ouvindo o disco agora antes de a gente entrar, cara, como é pesado assim a gravação, por mais que não tenha aquele crunch, aquele negócio, mas é tudo muito marcante, né, cara? E principalmente o baixo aqui, que daí ele... Não sei, cara, o que ele fez esse baixo que dá tanta diferença pros Beatles aí, porque é muito pesado, cara. Vocês conseguem, porque às vezes nos Beatles eu sentia falta, assim, tipo, a gente ouve, mas em alguns momentos, assim, principalmente nas gravações em mono e tal, né? Parece que ele era gravado, não sei, claro, a gente tá falando de 60 e lá vai cacetada, né? E depois que ele começa a gravar com aquele Hofner, então, né, cara, quem é baixista sabe que Hofner não é um baixo, assim, legal, é um Hofner, é o baixo do Paul McCartney, mas, cara, é um Hofner, né? Não é um Rickenbacker, não é um Fender, entendeu? Que dá peso da sonoridade e tal, enfim. E aqui ele grava com um cara, só sentando a mão naquele Rickenbacker. Caraca, meu, é muito foda o som que vem pra frente, assim. Tudo, né? Guitarra, baixo, os detalhes de piano, de teclado, de sintetizador, as partes dos metais ali no fundo, né, cara? É sensacional, cara. Baita mesmo. O do Wildlife, tu ouve, ele não tem uma produção assim, tipo, forte. Mas é um álbum ok, ele passa. Aí tu vai ouvir o Ram, ele é mais... Ele segue a mesma linha do Wildlife na produção. Tipo, ele é um pouco mais cru, mas ele também tem ali algumas falhazinhas. Tu consegue sentir até o cheiro do cocô daquele bode da capa. Tipo assim, é nesse nível. O Wildlife, tu consegue sentir o cheiro daquela lagoa que eles estão lá. E é a questão do baixo, Brody, que tu falou. O som do Hofner pro Rickenbacker era totalmente diferente, ele é mais pesado. Tanto que tu pode ver, o baixo já é pesado, aí vinha o Lembre do Motorhead, coloca ali numa caixa gigantesca, aumenta tudo e o baixo fica mais pesado do que já é. O próprio Rock Show, tu ouve, é um dos pouquíssimos shows da década de 70 que, tipo, tu consegue ouvir a banda inteira e tu ouve o baixo perfeitamente. Tem esse quê também. Um Rickenbacker é um baixo que todo baixista vai ter tesão e fica idolatrando e quer ter guardado. Então ele ter mudado o baixo também influenciou muito. Demais, né? Então, tipo, o Wings acabou dando uma liberdade maior do que o Paul queria ter na época do álbum branco. E até no Let It Be, que ele dominou o Let It Be. Então, tipo, com o Wings é a minha banda, eu vou fazer o que eu quero, mas vou dar espaço pros outros também. Sim. E ele botou pra quebrar. Ele tentou no Band on the Run, ele viu que funcionou. No próximo eu vou fazer de um jeito melhor ainda. E ele fez. Conseguiu. A produção do Venus and Mars pode ser 1%, 2%, mas é um pouquinho maior do que o Band on the Run. É isso aí. Sim. Que também foi produzido por ele, né? Sim. Nessa fase, ele produziu até quando? Nessa primeira fase aí dele? Acho que até... Primeira fase não, né? Já passou da primeira fase. Né? Eu acho que ele nunca deixou de produzir as coisas dele, sempre ajudou. Quando ele não assume total, ele tem, co-produtor. O Wildlife é com a Linda, né? Agora tava dando uma olhada aqui, né?
É só no Back to the Egg que ele vai ter uma participação de alguém, que é o Chris Thomas, que foi o produtor dos Beatles, do Procol Harum, do Elton John, do Badfinger, do Pete Townshend, do Pulp, do Pretenders também. Então ele... É só a partir do Back to the Egg que começa a ter uma participação de alguém, porque todos os álbuns, até o Back to the Egg, a produção é só do Paul. É verdade. E o Wildlife que tem umas pitadas da Linda ali, né? Mas eu acho que é isso, cara. E ele não trabalhou com o George de novo? Martin? Depois, mais adiante? Sim. Eu acho que chegou a tocar. Voltando rapidinho, só na parte da Linda, todo mundo sabe que, tipo, a Linda tá na produção e tal. Mas a gente sabe que o Paul colocava a Linda ali só pra deixar ela ali. O Yono do... Tu tem algo, Linda, tá bom? É só pra te colocar pra ter uma grana e indo. Todo mundo sabe disso. Que maldade, hein, Vitor? Maldade. Mas é verdade. Se o John fazia com a Yoko, o Paul fazia com ela. E o George acabava fazendo com a esposa do Ringo. Pode crer. Que acabou pegando a esposa do Ringo ali. Caras eram terríveis. Os caras não paravam. Mas acho que com o George, acho que acabou só tendo participações em algumas faixas. Eu tava pesquisando aqui enquanto a gente falava, no McCartney 3 de 2020, tem a produção do George Martin em uma faixa só. Então tem alguma coisinha ali que ele acabou. Mas o Paul, ele sempre usava o George como se fosse, tipo, o cara que me ajudou no início, ele que me ensinou tudo, porque o George era um puta de um produtor, querendo ou não. E ele... Então ele certeza que em certos momentos o Paul dava aquela ligada lá pro George pra perguntar alguma coisa. Me ajuda aí. Ajuda que te ajuda. Dá uma ajuda que essa mesa aqui da Abbey Road tá me deixando louco. É bem nesse nível. Pois é, cara. Cara, tava olhando mesmo, eu acho que tu tem razão, cara. Tem pouca coisa do George mesmo, do Martin, né, aqui como produtor dele. Né? Tem até outros caras, como o Nigel Godrich, o próprio Hellraiser ali e tal. E mais David Kane nos ao vivos, né? Eu até cheguei a ver no ao vivo e também, né, o David Kane também no Driving Rain, né? Não, o George produziu o Tug of War. Pode crer. Ele teve no Tug of War, o Pipes of Peace também. O Give My Regards to Broad Street. Que são discos assim que... já é a carreira solo. É a carreira solo, mas é uma fase muito baixa da carreira dele, né? E daí vai voltar, eu acho, em alto estilo naquele disco... cara, como é que é o nome do disco? Vou procurar aqui. Bom, mas 93. Ele lança em 93. É o... Pera aí, eu vou pegar aqui no nosso colinho. Tem um Greatest Hits no meio. O Off the Ground. Como? O Off the Ground. Não. Que é o dos pezinhos. Não é esse aí, cara. Tô falando de outro disco dele, que é esse aqui, ó. Eu vou chegar lá. Pô, esse Off the Ground é muito bom, cara. Eu tenho ele aqui, então eu vou ver se eu não acho aqui. Putz, cara, perdi. Eu comprei ele esses dias, coloquei no grupo lá, cara, aquele disco lá. Poxa vida. Flaming Pie. Flaming Pie, esse aí. Flaming Pie de 97. 97, então, esse aí. Daí que eu acho que é onde ele volta a ser o cara Paul McCartney da vida. Que tem o dedinho do George Martin e tem o dedo do Jeff Lynne do Electric Light Orchestra também. Isso. O Jeff Lynne daí sim acompanha não só ele, mas como a carreira dos outros músicos também, né? É muito amigo do George Harrison. Aí o Ringo Starr já estava circulando um pouco aqui, um pouco ali, gravando faixas, principalmente com o George, né? Com o George, com o John Lennon até, que o John Lennon estivesse vivo, enfim. Tá, mas esse cara também gravou com aquele supergrupo que foi formado, né? O Tom Petty, Traveling Wilburys. Wilburys. Isso aí. Puta, esse... Jeff Lynne, né?
Jeff Lynne, Bob Dylan, o George Harrison, o Roy Orbison e o Tom Petty. Caralho, hein? Meu. Tanto que quando o Roy Orbison morreu, tanto que eles foram uns filhos da puta, porque eles têm aquela brincadeira, aquele humor britânico do inferno, e o George, quando eles lançaram o primeiro Traveling Wilburys, volume 1, aí, qual vai ser o nome do segundo disco? Aí, acho que foi o Tom Petty ou o Jeff Lynne falaram, Traveling Wilburys, volume 2. Aí o George, no humor, ele falou, não, vamos colocar Traveling Wilburys, volume 3, porque o pessoal vai ficar procurando o volume 2. Ele falou, e não vai ser. E muita gente ficou atrás, querendo saber onde é que tinha o volume 2, e o George Harrison só ficava dando risada. Também é um disco sensacional. Tanto que eles lançaram o primeiro, o segundo. Quando eles foram lançar o não, eles lançaram o primeiro, aí nesse meio tempo morreu o Roy Orbison. Sim. Aí tem uma entrevista que o Tom Petty, ele solta assim, eu tava em casa e o telefone tocou. Quando eu atendi, ele falou, era o George. E a gente tava triste por causa do Roy, aí o George fez um silêncio, e aí, quem é que tu acha que vai ser o próximo? Já soltou desse jeito. Que merda. Aí demorou, hein? E hoje em dia a gente só tem o Jeff Lynne e o Bob Dylan, o Traveling Wilburys, porque todo mundo foi embora. É verdade, cara. É verdade. Os 5. Bom, e o Jeff Lynne também era um dos caras velhos também. Bom, se bem que ele também, acho que mais novo era o Tom Petty, né? Era o Tom. Então era o mais novo. O Roy era mais... O Roy acho que era o mais velho. Aí vinha o Bob. É por aí, né? É desse jeitinho. Que loucura, hein, cara. E esse álbum aqui, voltando, né, o Venus and Mars, ele foi gravado em 2 lugares aí, né? Foi dividido essa gravação aí. Como é que rolou aí? Ele foi gravado não, ele foi na verdade escrito na Jamaica primeiro. O Paul tava gravando por lá e tal, tava escrevendo, tava de férias. Foi pra lá, aí eles foram gravar no estúdio, acho que foi da EMI. Foi no estúdio da EMI, que é a Abbey Road Studios. Verdade, eles foram pra lá. Só que eles acabaram indo pra Nova Orleans. Foram pro estúdio do Allen Toussaint, que é o cara que toca piano nas faixas. Se eu não me engano, ele toca em You Gave Me The Answer. Acho que é nessa faixa que ele toca. Não, ele toca piano em Rock Show. Tipo, ele cedeu o estúdio dele, ele falou, não, pode gravar aí, ele ainda participou. Que o nome do estúdio é o Sea Scent, em Nova Orleans. O que é uma coisa muito boa também, porque todo mundo que vai gravar em Nova Orleans acaba pegando alguma coisa de Orleans e coloca nas faixas, né? Sim. Porque a riqueza musical que tem em Nova Orleans é gigantesca. E o Paul, ele não faz isso. Porque se tu for ver, se tu acabar ouvindo assim, ouvir essa informação agora e vai, eu vou ouvir o disco pra ver se tem alguma coisa, tu não vai ver nada parecido tipo com Dr. John. Dr. John é tudo de Nova Orleans, o cara é tipo o rei de lá. E não tem. Aí ele gravou lá e gravou, acho que em outro lugar em Hollywood, nessa gravação. Em Los Angeles, né? Foi. Acho que foi em Los Angeles, foi. Acho que é o Wayne Hader, em Hollywood. Isso. Que loucura, cara. E finalizou no Abbey Road, ou não, ou foi o contrário, começou... Não, ele falou que ele tava na Jamaica, eles estavam na Jamaica, né? Ele tava na Jamaica e foi pro Abbey Road, depois pro estúdio do Allen Toussaint, e depois acho que fecharam nesse. Se eu não me engano. Que loucura, foi praticamente isso. Cara, tava pesquisando aqui, você falou de Nova Orleans, aí fui pesquisar, porque na minha cabeça Nova Orleans é o berço do jazz, e realmente Nova Orleans é considerado o berço do jazz, né? Mas eles também são considerados o berço do voodoo, cara, olha que loucura. O Dr. John, Dr. John, tu pega ele com aquelas roupas lá, é Nova Orleans total. É, isso aí, cara. É aquela mistura de muita tradição africana, né? Então, a música também tá inclusa nisso aí, né, cara? E agora, pensando nisso, realmente, cara, assim, não lembro, assim, de ter... Vamos ouvir de novo depois pra ver se eu consigo ver alguma coisa, mas acho que não tem nada, assim, cara, nem de jazz, nem de muito menos de voodoo, né?
Não tem aquela coisa, não tem aquela pegada do Dr. John e nem do... O Alan Toussaint, acho que teve alguma ligação também com o Joey Cocker. Joe Cocker. Então pegar aquela coisa meio da época dele do Mad English, lá, daquele disco branco que o Joey Cocker tá com o bracinho fazendo muque, sabe? O melhor disco dele pra mim. Aquele disco ao vivo ali, 4 discos ali, aquela coisa é pesada. Então não tem. E o Alan Toussaint, ele já tinha já era conhecido, o cara já... Ele que toca piano em Lady Marmalade na versão da Patti LaBelle. Olha aí, cara. Então, Nossa, tipo, o cara já tava no meio e, tipo, a gente não sabia. Então, tipo, lá o estúdio chegou a gravar o Paul McCartney gravou lá, Joey Cocker gravou lá, o Elvis Costello gravou lá, o Paul Simon tocou lá e, claro, o Dr. John. Dr. John. Caralho, velho. Se quem for querer ouvir, pegar mais da música lá de Nova Orleans, pegar o Dr. John e pegar o Bix. É que eu não sei até hoje o nome do cara, assim, falar a pronúncia. É o Bix Beiderbecke, acho que é alguma coisa assim. Que ele era um cornetista. Então ele pegou muito dessa parte do jazz. Ele não era de Nova Orleans, mas ele tem aquela pegada, sabe? Do pessoal, tipo aquele jazz que você ouve do pessoal andando na rua com corneta, com trompete e tudo. Aquelas musiquinhas bem... Tu ouve, tu já fica Nova Orleans daí total, tá até o osso. Tipo banda marcial, né? Tipo aquelas bandinhas mesmo, tipo de... Se tu for ver em Nova Orleans, tem os enterros. Alguém morreu, né? E os caras vão fazendo aquilo na rua, né? O pessoal vai tocando a banda e, tipo, é um jazzão total. É um show à parte. Massa, né? É muito legal. Massa. É massa. Alguém morreu. Mas, pô, Imagina, tu tá dormindo lá, de repente tá ouvindo uma música lá no fundo, não é teu vizinho. Ou pode ser o teu vizinho, mas ele morreu. Sabe? O cara já faz a playlist, o pessoal ia tocando. Eu já quero essa mesmo, vai lá. Tá louco, meu. Músicas de destaques pra vocês aí. Começa aí, Brody. Pode ser. Minha? Só não pode ser 13 músicas. Pode. Não. Quando você quiser, não, uma só. Pode mandar. Não, bem. eu vou escolher Let It Go, cara, porque é a música que me marcou aquela fase da minha vida. A gente sentado, tocando violão e querendo tirar a música igual. Pô, esse riff aí pra mim é inesquecível, cara. E o rock show também, né? Porque o baixo pra mim é muito presente, assim, por ser baixista, então essas duas assim, me chamam mais atenção. Essa que mais tem a conexão do disco inteiro. Vitor? Eu vou ficar com You Gave Me The Answer, porque eu acho que é o que mais se aproxima dos Beatles, essa faixa, porque se tu for ouvir ela tem um jeitinho meio Honey Pie, meio When I'm 64. E tanto que é legal porque quando tu ouve os bootlegs do Wings dessa época, tem alguns shows que tu vê o povo falando que ele dedica essa música pro Fred Astaire. É legalzinho, é engraçado isso, porque a música é meio aquela musiquinha de salãozinho, sabe? Então... Bailinho de terceira idade. Aquela coisa meio vaudeville, assim, mas dá pra fazer tranquilamente no TikTok, pegar um vídeo do Fred Astaire dançando, coloca a música lá e posta, vai acabar dando alguma repercussão. É uma musiquinha bacaninha, é o que mais se aproxima dos Beatles, na minha opinião. Legal. Como tem música orquestrada, como tem orquestra, assim, de uma certa forma, é óbvio que muitas coisas aqui feito com teclado e tal, mas como tem coisas que tem essa parada meio orquestrada, que tava Spirits of Ancient Egypt, é uma que tem no meio ali. Crossroads também. Que eu acho que se eu não me engano, acho que é Crossroads que acabou sendo... né? Era um tema de uma novela. Jura? Eu acho que ela foi... Ela tem um trecho ali que ela foi tema de uma novelinha, que é a Soap Opera, que eles chamam lá fora.
Então novela no Brasil, não foi novela brasileira. Não, novela lá fora mesmo. Tá. O nome da novela era Crossroads mesmo. Então, tipo, o arranjo do tema que o Wings fez acabou sendo utilizado na novela. Quando terminava num tom dramático, eles usavam Crossroads do Wings. Que massa, né, cara? Aí, ó. Cara, aqui tem baladas sensacionais, meu. Aqui, a pior é a balada single, né, cara? Assim, né? Pelo que a gente já falou. Mas esse Treat Her Gently, Lonely People, caralho, velho. Que foda, hein, meu? Que arranjo fudido, velho. Eu fiz a mesma coisa que o Brod. Ele falou, eu tava ouvindo o disco antes da gente começar. Aqui é a mesma coisa. Eu tava ouvindo, na hora que começou a tocar Treat Her Gently, eu tava, tipo, eu fui pegar água, falei pra ele, já veio, só vou pegar água, eu tava tocando aqui, eu fui dançando pela casa, peguei água, já sentei, eu fiquei, pô, essa música é boa, eu falei, eu tinha esquecido dela. E depois do show do Paul, pra mim, tipo, eu lembrava mais do Venus and Mars por causa de Gave Me the Answer e o Rock Show, e o Medicine Jar. Depois do show do Paul, pra mim ficou Let It Go. Sabe, eu acabo lembrando do Venus and Mars, tanto que quando eu tava no show lá, ele começou a tocar, eu fiquei, do Venus and Mars, eu fiquei todo abobado. Mas ao vivo também. Medicine Jar é boa pra caralho também, meu. O riff de guitarra do Jimmy, cara, era muito bom, pena que era um doidão do cacete também, né? Os back também, né, meu, a construção de harmônico, assim, né, os back também que ajudam ali, dá um... Quando vai pro bridge ali, sim, eles já vêm junto, né, cara? O deles, aí eles fazendo o backing vocal de altinho, assim, perfeito, agudinho, o agudinho clássico do Paul, que o agudo dele também encaixa perfeitamente com o da Linda, também. Dando crédito pra ela, que eu não dei o crédito antes, agora tô dando o agudo dela. O agudo dela, o vocal dos dois casavam, literalmente. Era muito bom. Caralho, velho. Casava muito, meu. É um puta álbum, cara. Eu também fiquei ouvindo essa semana passada, não, sexta-feira eu dei uma ouvida nele e hoje também fui parar pra ouvir com mais atenção, porque fazia muito tempo. Eu tenho o disco aqui, na realidade eu peguei naqueles leilões que o cara pega online, né? Eu peguei vários do Paul, peguei praticamente toda a discografia, mas fui pegando aos poucos, assim, né? Não peguei numa tacada só. E fazia muito tempo que eu não ouvia esse álbum, cara. Fazia muito tempo mesmo, cara. Que disco bem gostoso de ouvir, né, meu? Ele não enjoa, né? Não. Não enjoa porque tem daí baixo, daí vem uma musiquinha diferente. Ele é bem construído, né? Acho que ele é bem propositalmente construído, assim, a ordem das faixas. Que o Venus and Mars e o Rock Show é duas músicas e tem gente que ainda acha que é uma música só, e não é. É verdade. Tem uma discussão. Eu tava lendo antes de começar o programa que ele tem esse aspecto conceitual. Não é um disco conceitual, mas ele tem esse aspecto justamente pela construção do setlist, né? Que foi construído dentro do disco, assim, né? Elas se encaixam muito bem, as músicas, assim. Tem uma fluidez uma pra outra muito bacana mesmo de... Não, cara, se você pensar, né? Tipo, realmente, se você pensar nisso, né? Venus and Mars, a música que abre, Sitting in the stand on the Spars Arena, waiting till the show for begin. Ele fala, tô ali sentado, né, numa grande arena esperando o show começar. Aí daqui a pouco entra Rock Show, daí depois vem Love Song, cara. Então, tipo assim, como eu falei, muito bem construído, né? Como você disse, apesar de não ser um disco conceitual, mas ele tem esse aspecto da construção, né? Você começar a prestar atenção nas letras, assim, ela tem tipo uma conexão uma com a outra, assim, muito massa. O meu Rock Show foi tu que falou que o Kiss fez um cover? Eles fizeram... Teve um cover do... Foi um álbum que lançaram em... Eu vou pesquisar até aqui, porque eu tô querendo encontrar de novo. Mas eles tocaram... Acho que o Billy Joel chegou a tocar. Também nesse tempo. Eles tocaram Rock Show. Tem a cara do Kiss também, né? É bem a cara do Kiss. Nossa, aquela guitarra ali, né? É bem a cara deles total. Ace Frehley mandou lembranças.
Eu não entro no assunto de Kiss, porque senão eu já começo a xingar. Eu fico revoltado com os caras, velho. Caralho, velho, esse disco... fazia tempo que eu não ouvia, meu. Valeu muito ter ouvido esse disco, cara. Tava precisando mesmo, velho. Obrigado, Brojo, por ter sugerido. Valeu. Achei aqui, ó. É o The Art of McCartney. O disco é de 2014. Pode crer. Tem no Spotify? Tem o... Canta o Billy Joe, o Bob Dylan, o Hart, o Steve Miller, o Yusuf Islam, que é o Cat Stevens. Tem o Brian Wilson cantando Wanderlust. Olha aí, verdade. Como se fosse um tributo, cara. Aqui. Um tributão. Corinne Bailey Ray, Willie Nelson, Jeff Lynne cantando Junk. Tem Barry Gibb, tem o Jamie Cullen, tem o Kiss, tem o Paul Rodgers, tem o Roger Daltrey cantando Helter Skelter. Def Leppard. Tem o The Curry cantando com o James, o filho do Paul. O Billy Joe aparece, tipo, cada um toca. Aí tem o Dr. John cantando Let Me In. Nossa, tem o Alice Cooper. Tem o Alice Cooper, tem o B.B. King, tem o Sammy Hagar, tem a Ronnie Spector, tem o Booker T. Jones. É uma galera, são 30 e... Eu não conheci. São 42 faixas. São 42 faixas e, tipo, é só a galera pesada. O Yusuf aqui é o Cat Steven? Pode crer. Brian Wilson. Ele canta Along the Winding Road, tem o Brian. Tem uma galera. É super legal esse disco. Agora me diz uma coisa. Quem influenciou o Paul e seus backing vocals, né? A sua construção de harmonia de backing vocals, né? Foi os nossos amigos da Surf Music? Os garotos da praia? Eu não sei porque que tem gente que fala, não, tem a briga do Rolling Stones e dos Beatles. Não, a briga é dos Beatles com o Beach Boys. Beach Boys, não fosse talvez o Pet Sounds, não teríamos Sgt. Peppers, né? Mas eu acho que, lógico, talvez naquele momento o refinamento do som e da parte vocal dos Beatles tenha sido muito influenciado pelos Beach Boys, mas eles eram muito influenciados por grupos de Motown, né, Marcelo? Principalmente grupos femininos, né? Onde tinha essa questão de vocais, assim, tudo. Eu acho que foi aí o grande lance dos Beatles esse, assim, essa construção vocal vem daí, né? Desses grupos de Motown. Cara, é uma banda... Nossa, ó! Eu tô ouvindo o Paul Stanley e o Gene Simmons tocar, cara. É muito legal. É muito legal. Mas, ó... vou dar o pause, porque senão eu vou ficar muito louco. Mas, assim, essa construção, cara... Essa construção vem nessa época, assim, e os Beatles, eles eram muito conectados com o que era lançado nos Estados Unidos de Motown, né? Sim. Eles eram, assim, consumidores frenéticos disso, assim. Então, acho que muito dessa construção vocal vem daí. E o aprimoramento, e tudo isso, eu posso também estar falando uma grande besteira, né, cara? E principalmente quando a gente fala de Beatles, a gente tem que cuidar um pouco, né, Victor? Porque a gente tem que pisar em ovos, assim, muito, né? Então, mas eu acho que aí, na parte, quando eles descobrem os Beach Boys ali, o Pet Sounds, aí eles falam, não, pera aí, vamos ver, a gente também consegue ser mais do que a gente já é. Vamos lá. Que é aquela coisa que todo mundo, na época, sofria, né? O que tava tocando do outro lado do Atlântico, tu tinha que esperar uns 3, 4 meses. Ou no caso do John, o John e o Paul, eles ficavam no porto de Liverpool, eles fizeram contato com um marinheiro lá, que o cara ia para os Estados Unidos, ele vinha com os disquinhos, ele vinha lá com os compactozinhos. Então era tudo novidade. Então quando apareceu o Beach Boys, os Beatles, acho que mais o Paul e o John, porque eles eram mais competitivos assim, eles já ficaram, opa, não é só o Rolling Stones que a gente tem que bater de frente. Tem um pessoal do outro lado do Atlântico também. Então, tipo, tava lá os Beach Boys. E o parte vocal, os Beach Boys dão uma surra nos Beatles, na minha opinião. Foda, né? Os caras eram foda. Mas, tipo, a gente tem que tá qual deles? O que saiu agora do Beach Boys. Tava na Netflix, aí não sei se tá ainda. Eu assisti.
Puta que pariu, velho. Tu falou em dar um pau no vocal. Cara, os loucos eram um tarado por harmonia, assim, por harmonização vocais. Assim. E o vocal do Brian Wilson tanto que o Brian ele falava que a faixa favorita dele era Be My Baby da The Ronettes. The Ronettes, E, tipo, é uma música simples, se tu for ver, comparada com... Mas era por quê? Porque tinha o Phil Spector no meio fazendo aquela parede de som lá, o Wall of Sound. Wall of Sound, né? Que acabou que o Brian colocou no Pet Sounds. Então, o que rola, tem até... Eu vou ver se eu encontro, eu tenho esse arquivo. Mas depois que o Brian faleceu, começou a rodar no Instagram. Que é um trecho só do vocal deles fazendo durante o Pet Sounds. Aí tu vê, tá o Brian falando 1, 2, 3, e ele começa a fazer só ele sozinho. Na hora que ele fala, aí o cara fala, tá ok, vamos lá. Aí tu ouve 1, 2, 3, mas entra todos os caras do Beach Boys. Eita, é de arrepiar. Se tu tiver ouvindo com fone de ouvido, real, tá louco. E tá nascendo o dia, tu olha pro céu, tu vê as nuvens abrindo e tu vê o Brian Wilson dando risada pra tu. Tu vê os caras do Beach Boys que já foram olhando pra tua cara, porque, tipo, tu fica realmente imaginando, o dia que eu morrer e eu estiver chegando no céu, é isso que vai tocar, porque é angelical. É, foda. E é pesado, tipo, não é... Eles parece que eles fizeram uma vez, fizeram 2, 3 e pegaram toda aquela camada, juntou e deixou gravado, porque é muito bonito. Eu vou ver se eu encontro aqui, eu mando pra vocês, porque é muito legal. E se não fosse o Beach Boys com os Beatles, como o Brod falou, dessa competitividade, a gente não ia ter o Sgt. Pepper. Porque começou isso com o Rubber Soul. O Brian viu o Rubber Soul, ele falou... É verdade, cara. Ele fala tem isso. Tem que fazer alguma coisa melhor. Aí ele, Pet Sounds. Depois do Pet Sounds, aí veio o Revolver, aí veio o Sgt. Pepper, aí o Brian ficou pancada de vez, bateu nele de um jeito que ele ficou se cobrando muito. Aí teve o projeto do Smile, que acabou não sendo concluído. Mas saiu depois, né? Depois saiu. Mas eles, com certeza, eles influenciaram o jeito não só do Paul, de muita banda da década de 70 para gravar. Com certeza, com certeza. Fechamos, então, mais alguma coisa que a gente tem para falar aí do Venus and Mars, especificamente, né? Voltando ao nosso tema principal, que vocês queiram trazer ali, além dos músicos que participaram ou algo assim? Cara, o Vitor falou uma curiosidade, né? Sobre a competitividade lá na metade da conversa, no começo ali, que o Paul e o John tinham, né? Então, se a gente pegar o ano 75 para os 4, em 75, John Lennon lança aquele disco Rock and Roll, que é um disco de covers. Se comparar com Venus and Mars, já começa por aí. O George Harrison tinha vindo de uma ascendente, né? Tinha lançado All Things Must Pass, Living in the Material World, Dark Horse. Daí em 75 ali lança o Extra Texture, que não é assim lá um grande disco, né? É um disco mais ou menos. E o último disco que o Ringo Starr lançou, cara, de 74, foi o Good Night Vienna. Depois ele lançaria só em 76. E assim, a carreira do Ringo, dos 4, não é, musicalmente falando, acho que o Victor também deve ter essa impressão, tem muita coisa boa, né? Mas os discos solo, eles têm, tipo assim, não tem uma sequência de muitos discos assim perfeitos. Não dá para comparar, por exemplo, o Good Night Vienna com Venus and Mars, por exemplo. Sim. Ou, sei lá, com All Things Must Pass, não dá, né? Tipo, o Ringo Starr, ele era o mais chulé ali, vai. É que o Ringo, ele se diverte, né? Pra mim, a minha visão é que o Ringo, ele fez assim, olha, acabou os Beatles, dane-se, eu vou fazer o que eu quero, eu vou me divertir. E dane-se vocês, se quiserem que eu grave um disco, eu vou gravar o disco que eu quero e acabou. Tanto que todo mundo seguiu aquela linha, né? Todo mundo, eu vou lançar um disco assim, assim, assado. Sim. O primeiro disco do Ringo é um disco, vamos dizer assim, é um easy listening. É um easy listening, o Sentimental Journey. É um easy listening, ele gravando com aquela voz dele, tu vê que o cara tá se divertindo gravando. Tanto que tu vai ver todos os discos do Ringo, o pessoal que tocou no disco é uma cacetada de amigo dele.
É tipo assim, ó, galera, eu vou gravar um disco amanhã e vocês vêm pra cá, traz a carne, traz a bebida e a gente vai gravar e depois tem que rolar. E bora. E o Ringo se divertia. Ele foi o cara que, pra mim, ele mais se divertiu. Mas ele chegou a gravar com os outros, né? Ele acho que grava ao fim umas peças, não sei se grava tudo, mas tem. Ele grava alguma coisa. E ele grava um dos discos mais legais do John Lennon, cara, que é aquele disco que é só o John Lennon no piano, ele na bateria, o Ringo e o baixista lá. Não, Plastic Ono Band, acho que é. Que tem Mother, é o Mother, né? É o Plastic, é o primeiro. Cara, que disco maravilhoso. E a bateria do Ringo Starr ali, ó. Em cima. Então, assim, ele... 70, né? É o que você falou, ele se divertia tocando, né? Então gravava com o George Harrison, gravava com o John Lennon, daqui a pouco chamava os amigos pra tocar. Porra, o cara sai em torneio lá com aquela All-Star Band, tá tocando o Steve Lukather do Toto lá, cara, porra. Entendeu? Tem uma outra coisa que tu falou do Plastic Ono Band que eu dou risada toda vez que eu vejo. Que tu vai ver a galera que tocou, aí tá lá, John Lennon, vocal e tal, aí o Ringo, bateria, o Klaus Voormann, que foi que foi o cara que desenhou a capa do Revolver, que era da época deles, eles tocavam na Alemanha no início da carreira. Aí o que é interessante, tu vai ver ali Phil Spector, toca piano. Aí o Billy Preston, toca o grand piano, toca o pianão mesmo. Aí o Mal Evans, que era o road manager dos Beatles. Aí tu vê ali o que ele fez. Aí tá lá Tea and Sympathy. Ele entregou o chá e a simpatia. Aí tu vai ver Yoko Ono, Wind. Só isso. Yoko Ono, Wind. Aí eu fico imaginando, eu imagino o John Lennon berrando Manda, e a Yoko Ono tá do lado na orelha dele fazendo vento, assim, ó. E tipo, ele não tá localizado que é uma faixa ou duas, não, é em todas. Eu fico meio, essa mulher deve ter um fôlego gigantesco. É engraçado pra caramba, tu fica meio, eu não acredito nisso. O cara queria colocar Yoko Ono de qualquer jeito. Ai, tá louco. A Linda McCartney vai tocar piano no Wings, a minha vai ficar soprando na minha orelha. E com essa curiosidade. Vai lá. Não, toda vez que eu vejo isso, eu dou risada, eu fico meio. É querer muito colocar a mulher pra tocar, pra colocar de pé em alguma coisa. Ah, tá louco, meu. Tem gente que gosta do vocal dela, né? O pior é que a Yoko tem algumas coisas boas, tipo... Mas não quando ela grita, né? Não quando ela grita. O disco dela lá, o primeiro... não sei se é o primeiro ou é o segundo. É o Fly é legal, de 71. Não, é Approximately Infinity Universe, de 73, que a capa ela tá de ladinho, assim. É um disco legal. O problema é quando ela berra. Aí tu fica sem entender nada, tu fica perdido igual o Chuck Berry naquele vídeo lá que eles estão tocando e ela começa a berrar. E o Chuck Berry fica assim, olho desse tamanho, ele fica, meu Deus. Ai, muito bom, né, Léo? Pra desopilar, fechamos então mais um Redação Desconecta, falando dos 50 anos de Venus and Mars, né? Um clássico aí do Paul McCartney e o Wings, né? O sucessor de Ben on the Run, que é um puta disco, e a expectativa era grande, e sim, cara, ele conseguiu aí alcançar a expectativa do público, da crítica musical e, obviamente, os nossos 3 gostos musicais que estão neste programa de hoje. Lembrando aí o patrocínio por aqui, Vlut é o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Fechamos, Brody. Valeu, obrigado. Brody. Obrigado por mais uma aí. E, pô, hoje com a participação especial do Victor, que vai voltar daqui 2 semanas, hein? Então fiquem ligados. Resolveu tirar o atraso. Não, o cara nunca vem. Quando vem, quer participar de todos. Eu tô devendo. Na folha de pagamento do Desconecta, tá ali, ó. Você tá devendo tudo isso de hora. Você andou ali pra... Viu? Andou ali pra não receber um memorando interno do RH. Foram só 24 meses, né, Bruno?
Antes tarde. Tem um amigo meu que fala antes tarde que mais tarde. É isso aí. Mas o que eu falava? Quando eu terminar a faculdade, eu vou aparecer. No dia que eu terminei a faculdade, a página 1 do Desconecta era só texto meu. E eu escrevi a noite inteira. Promessa de. Valeu, galera. A gente se vê na próxima semana com mais Redação Desconecta. Não esqueça de se inscrever no canal, no YouTube às 20 horas e no Spotify às 8 horas da manhã de todas as terças. Um abraço, até mais! Valeu! Pronto.